Existe uma coisa curiosa sobre o ser humano. A maioria das pessoas prefere continuar presa em algo que faz mal do que enfrentar o desconforto de mudar. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sabe o que fazer, mas continua vivendo da mesma forma há anos. Nos últimos vídeos a gente começou uma conversa importante. Primeiro eu falei sobre a ilusão do aprendizado, sobre como consumir informação não significa evolução real. Eu vou deixar um card aqui em cima para você. Depois a gente foi mais a fundo, falamos sobre crenças, sobre ideias que você absorveu ao longo da vida e que hoje controlam suas decisões sem que você perceba. Eu também vou deixar no card aqui em cima. É só você clicar que fica numa fila para você assistir depois. Mas agora a gente chegou talvez na parte mais difícil dessa série. Porque uma coisa é aprender algo novo, outra completamente diferente é abandonar aquilo que você passou anos acreditando e é aqui que quase todo mundo trava. Deixa eu contextualizar para você. Aqui eu vou te passar muitos conceitos, técnicas diferentes, fazer você pensar. E é muito provável que você tenha aprendido diferente. E é aqui que a dificuldade começa. Você vai precisar desaprender aquilo que aprendeu. Lembre-se da frase que deu vida a esses vídeos. Vou te relembrar. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Do autor Alvin Toffler. Hoje eu quero te mostrar por que desaprender dói tanto. Por que você evita mudanças mesmo sabendo que precisa mudar? E como algumas pessoas passam a vida inteira repetindo padrões mesmo sofrendo com eles? Porque talvez o seu maior problema não seja a falta de informação, talvez seja apego. E hoje, ao final desse vídeo, você vai saber como dar o primeiro passo para essa mudança. Antes da gente continuar, eu preciso falar uma coisa de forma bem sincera. Você me permite ser franco com você? Você me permite que eu vou ser franco a partir de agora. Porque esse vídeo realmente é o mais complicado da série. Conversar sobre mudança parece até bonito, até a hora que a mudança exige que você confronte partes suas que passaram anos no automático. E eu acho importante a gente falar disso, porque hoje existe uma cultura muito forte de consumir apenas aquilo que te conforta. Só que algumas conversas não servem para confortar. Servem para despertar, e normalmente os momentos que mais mudam a vida não são os mais leves, são os que fazem a gente parar, pensar e perceber coisas que talvez estivéssemos evitando há muito tempo. Então, enquanto você assiste esse vídeo, não tenta apenas concordar ou discordar, tenta observar, porque às vezes uma simples percepção muda mais a vida de alguém do que anos consumindo informação. Aqui está começando uma conversa difícil, comigo, Vinícius. Por aqui eu falo sobre finanças e desenvolvimento pessoal. Se esses são assuntos interessantes para você, já deixa o like, se inscreve no canal, que você vai me ajudar muito e não custa nada para você. Eu quero muito chegar aos 1000 inscritos, você me ajuda? Obrigado. É comum nós vivermos consumindo conteúdo o tempo inteiro. E isso já começou a gerar preocupações até nos especialistas. Em 2024, a Universidade de Oxford escolheu a expressão brain rot como a palavra do ano. A tradução de brain rot é podridão cerebral. É uma expressão usada para descrever o desgaste mental causado pelo excesso de conteúdos rápidos e superficiais. E para ser sincero, acho que muita gente já está sentindo isso hoje sem perceber. Muita informação, pouca reflexão e quase nenhum silêncio interno. A gente vive tão ocupado consumindo que quase nunca para questionar. E quando você não questiona, você apenas repete. E aqui está o ponto mais importante de todos. A maioria das pessoas acha que desaprender é um processo intelectual, mas na maior parte das vezes é emocional. Porque desaprender significa admitir que talvez você tenha vivido anos baseado em ideias erradas. E isso mexe com o ego, mexe com a identidade, mexe com a forma como que você enxerga. Pense em alguém que passou anos repetindo. Eu não sou disciplinado. Depois de tanto repetir aquilo, deixa de ser pensamento, vira identidade. Então quando ela tenta mudar, não parece apenas que está criando um novo hábito. Parece que está tentando se tornar uma outra pessoa. E o cérebro ele resiste. Porque o cérebro prefere o conhecido, mesmo quando o conhecido está destruindo você. O que é curioso, porque às vezes a pessoa está claramente infeliz, mas continua defendendo os próprios padrões como se estivesse protegendo algo muito valioso. Só que não é um patrimônio, é uma prisão confortável. Existe uma frase de Carl Jung que resume muito bem isso. Até você tornar o inconsciente consciente,
Ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. E talvez muita gente esteja vivendo exatamente assim, chamando de destino coisas que nunca parou para questionar. Tá fazendo sentido para você? Deixa o like. Agora, presta atenção nesse ciclo. A pessoa cresce ouvindo certas ideias, transforma essas ideias em crenças. Essas crenças moldam decisões, e as decisões elas geram os resultados. Os resultados só vão reforçar as crenças. Então, essa pessoa olha para a própria vida e pensa: Tá vendo? Eu sempre estive certo. mas ela não percebe que ajudou a criar exatamente o resultado que esperava encontrar, e isso em várias áreas da vida. Seja dinheiro, relacionamentos, disciplina, saúde, carreira, lembra sempre disso. A ação, ela influencia o resultado, e o resultado, ele vai fortalecer a crença. Por isso que desaprender é tão importante, que enquanto a crença continua intacta, o padrão continua se repetindo. Então, como que alguém começa esse processo? Primeiro, entendendo que mudança real normalmente começa pequena, com uma pergunta: e se isso que eu acredito não for verdade? Depois disso, você começa a observar. Sabe aquelas frases que você repete? As desculpas automáticas, os padrões, as decisões que você toma ali sem perceber no dia a dia, e aos poucos você começa a interromper algo que é automático. Porque consciência vem antes da mudança. Ninguém muda aquilo que não consegue enxergar. Inclusive, um livro que conversa muito com esse tema é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, porque ele mostra algo muito poderoso, que a forma como interpretamos a realidade influencia profundamente a maneira como vivemos. Talvez uma das coisas mais perigosas da vida seja passar anos sem perceber a própria interpretação. Então eu quero te propor um exercício simples para que você transforme tudo isso em ação e depois em comportamento. Lembra do ciclo? Depois do comportamento, isso vai confrontar as suas crenças. E esse ciclo ele precisa começar a mudar. Então pega um papel, escreve uma frase que você repete para si mesmo. Qualquer uma. Pode ser: eu não consigo manter constância. Eu não sou bom com dinheiro. Eu sempre desisto. Agora olha essa frase e se pergunta: isso é um fato? Ou é uma narrativa que eu repeti tantas vezes que virou identidade? No final das contas, aprender algo novo é relativamente fácil. O difícil é abrir mão da versão antiga de si mesmo. Porque desaprender exige coragem. Coragem para questionar, coragem para mudar, coragem para admitir que talvez você tenha vivido no automático por tempo demais. Mas também existe algo poderoso nisso tudo. A partir do momento em que você começa a enxergar os seus padrões, você deixa de ser apenas consequência deles. No próximo vídeo a gente vai falar sobre uma das coisas mais difíceis de todas. Por que tanta gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas ainda não consegue agir? Se sente travado. Nesse vídeo a gente já deu um passo. No próximo vídeo nós daremos o próximo passo. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe ele virar só mais um conteúdo que você consumiu. Reflete, questiona, observa e começa a perceber quantas decisões da sua vida nasceram de crenças que você nunca escolheu, pelo menos não conscientemente. E se você ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos, assiste, porque essa série não é sobre motivação, é sobre consciência. Te vejo na próxima.